Música alternativa. E o que virá na mente? Começa agora para todo o planeta Terra o programa Triceratops Show. E aí, o que você tem aprontado pelos 7 mares? Você está em São Paulo, é isso? Sim, tô morando aqui faz uns 2 anos já. E como que é viver em São Paulo na pandemia? Cara, a grande diferença aqui é a quantidade de coisas que existem para ser feitas. Sim. Porém, todas as coisas que existem exigem que você gaste dinheiro para fazê-las. Tem muito restaurante, tem cinema, tem blá blá blá, mas tudo você tem que ir lá gastar dinheiro, você não pode só ir, né? Então, Sim. talvez, eu não sei, porque eu nunca morei no Rio de Janeiro, qualquer lugar assim, mas eu imagino que a diferença básica tem sempre essa dicotomia, né, entre, sei lá, tipo, São Paulo, Rio, ou Toronto e Vancouver, sabe? E, pelo que eu entendo, a diferença básica é, uma das cidades, ela é cheia de conteúdo, porém você tem que gastar dinheiro para acessar esse conteúdo, e a outra é mais focada em, sei lá, natureza, que você consegue ter acesso a ela de graça. Então é esse ponto que eu tô vivendo aqui. Saquei. E você acha que São Paulo é mais caro que Toronto? É assim, cara, pior que é, eu acho que é assim. Dado o meu capital financeiro, eu posso dizer que lá vivia bem, ganhando muito pouco dinheiro. Aqui você tem que ganhar bem pra poder viver ok. Essa é a questão, Mas é engraçado, cara. Não, a gente que é de Votorantim e Sorocaba, a gente meio que não leva isso em consideração, mas na realidade é muito próximo de São Paulo. Dá pra pegar as coisas boas de São Paulo. Basta que você venha aqui ver um show, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que nos últimos anos, pré-pandemia, eu dei um pouco mais de pulos em São Paulo, assim, e realmente é outra história mesmo para quem curte uma exposição, um show. E a descoberta do BlaBlaCar foi uma revolução na minha vida, foi muito bom, assim, pegar carona com estranhos. Faz tempo que eu não fazia isso e era muito legal. Pior que eu fiz bastante isso também. É interessante, né? Porque você encontra as pessoas de estilos completamente diferentes, né? Uns backgrounds que você não encontraria no seu dia a dia, né? Sim. Aí eu curto ficar trocando ideia, assim, sou bem desses que fica perguntando as coisas pro motorista. É legal, conheci gente interessante. E também já fui em viagens com gente bizarra, assim, tipo, uns caras meio reação, assim, meio policial. Começa a falar umas paradas meio pesadas, assim. Daí você meio que não quer discordar do cara porque você sabe que ele tem uma arma, então você fala, é complicado mesmo, sabe? É uma loucura, né? Mas é uma experiência gostosa. Sei exatamente o que você tá falando. Mas sabe que eu gosto desse tipo de coisa? Porque ele te dá uma certa noção da realidade, né? Sim, Claro, sim. tem aquela coisa de que, bolha, blá blá, mas é isso mesmo, cara. Tipo, essas são as pessoas que são grosso, né, da nossa sociedade. Inclusive, eu acho da hora de ler comentário em, tipo, notícia do UOL, do G1, porque eu fico pensando, puta, essas são as pessoas que existem. Exatamente. A gente tem uma visão muito distorcida das coisas. Era uma coisa que você falava, né, há muito tempo, né, um termo que você fala que é o choque da realidade, né, cara? É o choque da realidade, assim, de você perceber o que tá além da sua bolha, né? E é o que reflete mesmo o país que a gente mora, a situação política dela, assim, você perceber que você sacar essas singularidades das pessoas, né? E é louco, né? Sempre eu também, às vezes eu fico meio assustado, na verdade. Antes eu me divertia até lendo comentários tal em portais, mas assim, às vezes eu fico extremamente decepcionado também, sabe? E é meio louco. O ser humano é gostoso, mas também tem seus demônios e lugares assim de acesso que são bem pesados e difíceis de lidar.
Bom, mas vamos de som, cara. Eu tava ouvindo, cara, na verdade já tinha ouvido antes, assim, mas assim, eu peguei pra ouvir um pouquinho mais. Essa quarentena eu tenho buscado uns sons mais atmosféricos, mais, como que eu posso dizer, uns sons mais mágicos que evocam a magia, evocam esse clima de rituais, essa coisa de atmosfera, timbres loucos. E eu lembrei de uma banda muito legal chamada Sex Witch, uma banda inglesa. Ela é, na verdade, tipo, uma junção de dois artistas, né? Você já ouviu uma banda de shoegaze britânica chamada Toy? Essa banda se juntou com, agora não vou lembrar o nome dela, mas é a vocalista da Bat for Lashes. É uma banda de dream pop, né? No final dos anos 2000, começo do 2010 e tal. E eles gravaram esse disco em 2015, Sex Witch. E qual que é a proposta deles? É muito interessante. Eles pegaram tipo músicas psicodélicas, fizeram tipo uma releitura. É um disco de covers, mas é um disco de covers como a gente nunca vai ver, saca? Porque eles fizeram uma pesquisa mesmo do cancioneiro alternativo, psicodélico, experimental do Oriente Médio. E eles pegaram coisas assim muito obscuras dos anos 70 de lugares, sabe, desses lugares, e gravaram em arranjos assim muito curiosos, assim, arranjos dark, com uma coisa meio tribal, uma coisa meio bruxa mesmo, né? Até o nome sugere, Sex Witch. E não tem nada a ver com morar em São Paulo, nem morar em Sorocaba, vejam só, mas é um som que me leva muito longe e para lugares muito distantes. E a gente vai ouvir agora Cassidat El Haka. Sente o clima disso daí.
Caramba. Louco, né? Bruxaria comendo solta. Agora eu fiquei com vontade de ouvir original também. Então. E acha, cara, eu não sei se no Spotify tem todas as originais, mas tem algumas coisas que você acha no YouTube. Porque o bagulho é bem obscuro mesmo, dessas que a gente nem sempre acha nas vias convencionais. Mas é bem legal, cara. Vou procurar no SoulSeek depois. Eu vou ser mais óbvio. Eu vou tocar uma música aqui que é da banda Shame. Maravilhosa. Eles são uma galera massa, assim, que tá vindo de uma nova onda punk britânica. Só que diferente do lance que rolou nos anos 2000, que já tinha rolado um revival de post-punk, só que o revival de post-punk que rolou nos anos 2000 era uma coisa mais radiofônica, né? Mais limpinha. E eu sinto que essas bandas que estão chegando, tanto o Shame quanto o Idols, quanto o Fontaines DC, né? Eles têm uma pegada mais visceral, né? Mais sujona, agressiva, e eu curto muito, cara. Sim. Eu sinceramente eu não entendo essa tag de pós-punk, porque tudo é pós-punk, basicamente. Engraçado, você trouxe algumas referências aí, o Idols, o Fontaines DC. Eu coloco o Shame mais ou menos nesse mesmo balaio de bandas tipo o Black Midi, aquele Black Country New Road, Squid também, que eu reconheci. Também, maravilhosa. Mas eu consigo ver muita semelhança assim, com o que essa galera tá fazendo, assim, né? Esse Black Country New Road também lançou um disco fabuloso, né? Black Midi, muito bom. É uma cena que eu gosto muito, assim, cara. Eu queria poder ver algum desses shows ao vivo. Você já chegou a ver algum deles? Esses eram shows no Brasil, né? O Shame eu sei que tocou, né? O Shame já tocou uma vez aqui. Diz que foi uma zoeira sem limite. Ainda fez um show extra lá naquele Breve. É que eles tinham lançado, acho que aquele disco Songs of Praise, né? Foi o primeiro álbum. Inclusive tem o mesmo nome de um disco do Addicts. Isso já me chamou a atenção de cara, assim. E a capa, que é sensacional. Mas só que agora eu acho que esse disco novo, assim, eles conseguiram firmar uma identidade muito forte, assim, muito interessante, assim. Sai até um pouco do... sei lá, assim, eu acho que ele sacramenta um pouco a energia da banda, mas assim, coloca um tom um pouco mais desafiador do que o começo, assim. Você percebe uma maturidade, né? Concordo. Sim, eu até ouvi esse álbum anterior ontem e realmente eu falei, putz, acho que era por isso que não tava no meu radar, porque eu não achei desafiador o suficiente. Mas esse álbum novo, o álbum, eles lançaram esse ano, né? Janeiro agora de 2021. O álbum é o Drunk Tank Pink. Eu dei uma pesquisada nesse nome aí, Luiz. Você vai me confirmar isso aí. É um tom de rosa que ele supostamente diminui as atitudes agressivas. Inclusive eu encontrei até um artigo do cara do Talking Heads, o Burn, falando de... achei um artigo de uma revista X, do artigo de tipo 2002, assim, falando desse tom de rosa. E depois eu coloco pra você dar uma olhada. A música que a gente vai ouvir então é March Day, do álbum Drunk Tank Pink. Sensacional, cara. Então, na sequência, a gente vai ficar com Crack Close, com The Next Fix. Beggars,
Wow.
A gente ouviu Crack Cloud com Next Fix. Pra gente ouvir também um som bem diferente aí nessa nova levada pós-punk mais visceral, né? Eu escolhi uma música até um pouco mais pop deles, mas assim, se você vê a energia do show dos caras, assim, é surpreendente. Eles têm bastante gente no palco também. Tem um saxofonista, uma coisa bem maluca, assim. É uma banda que vale a pena a atenção e que também não é frequentemente citada, assim, como o Idols, por exemplo, ou Fountains DC. E eu acho que a gente pode colocar no mesmo, assim, numa mesma tendência, assim. Eu acho que eles estão na mesma cena, são da mesma época, tem um certo diálogo, né? E é uma banda impressionante, assim, que vale a pena castelar. Cara, pra terminar, vamos ouvir um B-side do Pixies. O nome da música é Into the White. Eu posso estar cometendo sacrilégio aqui, mas eu sinto que o Pixies ele soa um pouco brega, né? Um pouco cheesy hoje em dia. Mas essa música, ela me pega. Eles perderam um pouco a mão, né, em alguns álbuns recentes, mas assim, teve um que eu gostei, cara. Lógico, eu ouvi superficialmente, né, não é o mesmo tesão de você pegar e ouvir a discografia clássica, mas eu acho que em 2020 eles lançaram uma coisa bem que resgatou um pouco essa energia, sabe, do que a gente gosta, porque é uma banda que não tem muito o que fazer, sabe. Não é tipo aquelas bandas que a gente espera ouvir um disco diferente. Pixies é meio que a maldição dos Ramones, sabe? A gente quer ouvir o formato, a coisa que eles descobriram, né? A linguagem que eles descobriram no próximo disco, porque é muito bom, funciona, né? Não dá pra ficar mudando. Tem banda que não tem que ficar mudando. Agora tem banda que a gente espera que mude, né? Se meu pai pode assistir o Corinthians todo domingo, então eu também posso ouvir o Pixies todo domingo. Perfeita analogia. Mas voltando no Pixies, tem uma coisa muito legal, que eles pertencem ao selo chamado 4AD. Um selo assim muito brutal, né, do indie, anos 80, né? Até um pouco do Dark também, se você for ver, os primeiros lançamentos deles eram umas coisas muito góticas, tipo Clan of Kimox, o próprio Dead Can Dance, Cocktail Twins, né, que no começo também tinha uma aura mais de Dark Wave, pós-punk, né, e o que, assim, como é um cara que gosta muito de artes visuais, assim, uma coisa que me intriga muito são as artes da capa do Pixies e desse catálogo, né, abrangente do 4AD. E eu descobri que não é por acaso, né, que eles têm uma identidade tão forte. Todos eles foram feitos por um cara chamado Vaughan Oliver. Ele deu a cara aos discos, né, e toda a parte gráfica do selo nessa época, assim. Então, muito bonito, sim. O Vaughan Oliver, baita artista aí, que criou as capas do Pixies e tantas outras capas, as capas do Breeders também, né? Aquela banda Red House Painters, outras coisas tipo Dismortal Coil, até disco do David Lynch ele fez a capa e tal. O cara tem um estilo muito peculiar, assim, que me agrada muito, assim. Umas tipografias bem características também. Fica a dica aí para quem gosta, aprecia a arte da capa de um disco. Procure o trabalho do Vaughan Oliver. E é para ele que a gente dedica esse programa, já que ele tá morto. Ok.
the white. Into the white. Into the white. Did you hear what I said? Did you hear what I said? Deeper than your sleepy head. Deeper than your sleepy head. Ain't nothing to see. Ain't nothing in sight. Into the white. Into the white. Into the white. Go when you go real far. Go when you go real far. Just past the big quasar. Just past the big quasar. Can't hit your meteorite. Can't hit your meteorite. Into the white. 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 Você acabou de ouvir Triceratops Show. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.